Louvado seja o Senhor, que muito tem nos abençoado. Nesse momento, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 7. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua graça e pela tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor possa usar o teu servo para manejar a tua palavra nesta noite, e que nós saiamos daqui edificados com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vivamos o reino de Deus como discípulos é o tema anual desta igreja, né? O pastor Carlos tem essa palavra nos deu, na realidade, essa palavra em João, capítulo 13, versículo 35, quando afirma: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, vivamos o reino de Deus como discípulos de Jesus. Pastor Carlos, penso que foi feliz ao receber do Senhor esta mensagem a respeito de como precisa ser o nosso discipulado ao lado de Jesus Cristo. Viver o reino de Deus como verdadeiros discípulos de Jesus é a nossa essência. E na realidade, ser discípulo de Jesus é obedecer aos seus ensinos. É uma visão, então, bem fundamentada nas Escrituras Sagradas. Viver o reino de Deus é atender às palavras de Jesus, vivendo como discípulos de Jesus Cristo. Nós temos que praticar mais os ensinos de Jesus e não somente ouvir. Isso é bem verdade. E o pastor Carlos tinha expressado este desejo, junto com os seus obreiros, a respeito deste assunto. Nós precisamos anunciar o Evangelho na igreja do Senhor, mas de uma forma em que as pessoas não apenas ouçam este Evangelho, não apenas ouçam o ensino de Jesus, mas que elas se tornem praticantes fiéis da palavra de Deus. Então é isso que nós precisamos então fazer, não somente ouvir o Evangelho de Jesus, mas praticar a palavra de Jesus. Pensando nisso, há alguns dias, e também pedindo ao Senhor que me dessem mensagens para poder pregar a palavra de Deus neste ano de 2025, embora eu ainda não tenha todas as mensagens preparadas para o ano de 2025, mas eu estive pensando a respeito de como essas mensagens estariam relacionadas a este tema. E então, Cristo me fez pensar sobre os seus inúmeros ensinos na sua palavra. E quando você e eu pensamos nos ensinos de Jesus Cristo, talvez você se lembre de um, de dois, ou talvez você se lembre de vários ensinos de Jesus. Porque são tantos, são inúmeros ensinos de Jesus, e que nós devemos praticar todos eles. Nós precisamos obedecer a todos estes ensinos de Jesus. E eles estão todos, então, lá nos evangelhos, nos 4 evangelhos de Jesus, mas não somente lá, em várias páginas do Novo Testamento também. E logo, Deus me deu uma lista dos seus ensinos, e esses ensinos estão anotados em algum canto, para de vez em quando eu ir lá, tirar eles de lá, e preparar um sermão a respeito dos ensinos de Jesus. Se você começa a ler Novo Testamento a partir de Mateus, e se você talvez tenha aquela Bíblia onde ela vai destacar as falas de Jesus, que pode ser de preto ou de vermelho, e você consegue observar então que Jesus Cristo falou, aquilo que está marcado nas páginas dos evangelhos. E é de lá que você vai extrair então os ensinos de Jesus.
Estou também lendo todo o Novo Testamento, e em Lucas isto me chamou a atenção, talvez uma parábola que nós não atentamos tanto para ela, mas que nos vai ensinar nesta noite lições muito preciosas a respeito da obediência de Jesus. Então eu tirei de lá, destes ensinos de Jesus, o seguinte: sirva a Jesus por obediência. Servir a Jesus por obediência é a mensagem desta noite. Sirva por obediência, levando em consideração a parábola que Jesus citou nesta noite. Então, tudo que nós precisamos fazer como discípulos de Jesus é trabalhar, é servir, é fazer alguma coisa, mas levando sempre em consideração que nós precisamos obedecer a Jesus em toda a nossa trajetória sobre a face da terra. Sabe por quê? Simplesmente porque Ele é o nosso Senhor. A nossa vida vai se resumir em obedecer a Jesus Cristo, obedecer aos seus ensinos. Essa é a essência do cristão, é obedecer às palavras de Jesus Cristo. Amém? Queridos irmãos, nós temos então uma parábola que nós lemos, a partir do versículo 7. Jesus Cristo faz aí mais ou menos mais 3 perguntas, direcionando essa palavra para os seus discípulos. E nós vamos entender perfeitamente. Nunca é demais informar, irmãos, que uma parábola é uma história, uma pequena história contada para ilustrar uma grande verdade e que nem todo mundo consegue entender. Mas Jesus Cristo, ainda que seus discípulos não entendessem de primeira mão, Jesus dava aquela palhinha para eles e todos eles sabiam perfeitamente qual era o significado da parábola. Queridos irmãos, o ensino de Jesus nesta parábola é o seguinte: o discípulo que obedece à palavra dele está cumprindo apenas o seu dever. Simplesmente é isso. O ensino de Jesus na parábola é esse: o discípulo que obedece à palavra dele, de Jesus, está cumprindo apenas o seu dever, faz apenas a sua obrigação. Quem é discípulo, obedece. Essa é uma grande diferença de ser discípulo e de ser seguidor. Se você é apenas um seguidor de Jesus, possa ser que nem todas as coisas você leva em consideração para obedecer a palavra de Jesus. Mas quem é discípulo tem plena consciência de que precisa obedecer a palavra de Jesus. Vamos então ver 4 cenas nesta parábola de Jesus. Gostaria que você atentasse para a primeira cena. Nós temos aqui na parábola de Jesus, ele contando a respeito de um empregado que volta do seu trabalho. Esteja ele trabalhando na terra, arando a terra, esteja ele então ocupado no cuidado com o gado. É a primeira cena que nós temos na parábola que Jesus contou. A segunda cena fala a respeito de um patrão, do seu patrão, do patrão daquele empregado, que se assenta e espera o seu empregado fazer a sua comida depois que o seu empregado chega do serviço. E ele diz: agora você prepara a minha comida enquanto você faça todo o trabalho, enquanto eu sento, como e bebo. E depois você vai comer, depois você vai se servir. Nós temos a terceira cena, e esse patrão, preste atenção, ele não leva muito em conta o trabalho que o seu empregado já tinha feito. Ele não está levando muito em conta o cansaço do seu empregado. Terceira cena, o empregado se apronta, serve o seu senhor, e somente depois de ele ter servido o seu senhor, é então que ele vai comer, que ele vai se deleitar na sua comida. Nós temos então a quarta cena nessa parábola de Jesus. O patrão nem sempre verbalmente agradece ao seu empregado por ter feito aquele serviço. O serviço é apenas o cumprimento da obrigação do servo. Quero só repetir a moral da história que Jesus contou, que está no verso 10. Vamos repetir o versículo 10. Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Agora é interessante pensar, por que Jesus
falou este versículo 10? Ele falou simplesmente porque os seus discípulos acharam pesado, difícil perdoar 7 vezes o seu irmão que pecasse contra ele. Eles disseram assim: então aumenta-nos a fé. É o texto que se segue a partir do versículo 3 até o versículo 10. Quem obedece a Cristo, quem perdoa o seu semelhante, está obedecendo a Cristo. Quem assim faz, cumpre o dever de obedecer ao seu mestre. Todo discípulo deve estar em submissão a Jesus. Agora a palavra talvez pesada que Jesus Cristo citou, digam assim: somos servos inúteis. Esta palavra, irmãos, Jesus não quer desvalorizar o serviço de seus discípulos, assim como qualquer comentarista vai dizer a respeito desse assunto. Jesus não quer desvalorizar o serviço dos seus discípulos. Jesus Cristo não quer desvalorizar todo o esforço que os seus discípulos tivessem para perdoar uma pessoa. A ênfase aqui recai sobre os discípulos não procurarem honra pelo serviço prestado. Vou repetir. A ênfase do servo, digam apenas somos servos inúteis depois deles terem servido ao mestre ou obedecido a Jesus. A ênfase recai sobre os discípulos não procurarem honra pelo ótimo serviço, pela excelência do serviço prestado ao reino de Deus ou por obedecer a Jesus. O que foi feito não é para nossa recompensa própria. O nosso trabalho como servos do Senhor não visa a nossa própria recompensa. O nosso trabalho é simplesmente por pura obediência e por puro amor a Jesus. Glória a Deus. Embora você tenha dado glória a Deus, mas eu sei que nem sempre é fácil obedecer a Jesus simplesmente por amor e por obediência. Já viu aquela expressão do funcionário público que diz assim: você vai trabalhar por amor? Ninguém trabalha por amor, não é? Não é assim que o pessoal fala? Acho que não é só no meio público não que o pessoal fala. Quando a pessoa vai fazer uma diária, ou então vai ser um voluntário para trabalhar. Ninguém está trabalhando por amor, mas no serviço cristão é necessário trabalhar por amor e por obediência a Jesus Cristo. Por isso, o tema da minha palavra nessa noite com vocês é: sirva por obediência. Amém? Como discípulo de Jesus, temos que ter uma consciência aprimorada, uma consciência que vai se aperfeiçoando a respeito das nossas responsabilidades quanto ao nosso Senhor, quanto às exigências que o nosso Senhor pede de nós. A nossa consciência tem que se aprimorar quanto ao nosso dever, quanto à nossa obrigação como servo de Jesus. Nós estamos entregues à vontade de Jesus. Nós estamos entregues à vontade do nosso Mestre Jesus Cristo. Assim como o servo entrega a sua vontade ao seu Senhor, ao seu chefe, ao seu patrão. Quem é empregado aqui? Levante a mão. Tem muita gente empregada. Você pensa que você é livre lá na sua empresa para fazer o que quer? Você não é. Se você fosse, você era um empreendedor, né? Você era um produtor. Mas nós somos empregados. Então tem um chefe acima de nós e nós devemos obediência a esta chefia, porque senão nós somos demitidos por desobediência, né? Então é melhor obedecer do que ir contra a nossa chefia. Queridos irmãos, estamos à disposição de Jesus também. Mas ao passo que nós estamos em submissão a Jesus Cristo, a nossa relação com Jesus, ela também pode ser de amizade, embora nós sejamos servo e Ele seja o nosso mestre, Ele seja o nosso Senhor.
pode haver uma relação de amizade aqui. Sabe por quê? Porque Jesus então começa a compartilhar os seus propósitos para conosco, ele começa a compartilhar a sua vontade para conosco. E quem é o chefe ou patrão que confia no seu funcionário, que também não compartilha os seus desejos, a sua vontade com aquele trabalhador fiel? Da mesma maneira, Jesus para conosco, ele compartilha a sua vontade, ele compartilha os seus desejos para conosco. E por isso nós temos então uma relação de amizade com o nosso Senhor, embora nós sejamos servos dele. Aleluia! Vamos servir a Jesus por obediência e não em troca de ser glorificado, de ser recompensado, de ser importante, de receber elogios. Vamos servir a Jesus não por conta das suas bênçãos sobre as nossas vidas, embora isso possa ser uma consequência, mas não se vamos para nos colocarmos em uma posição de ser visto, de ser elogiado. É isso que a parábola quer nos ensinar nesta noite. Temos 3 coisas então para considerar nesta parábola e depois vou considerar com os irmãos também a partir do versículo 1 do capítulo 17 até o versículo 6. 3 coisas me saltam na mente, e possa ser que você tenha mais aplicações aí ao ler essa parábola. Eu sei que posso ser pregador que está anotando aí, alguém que está anotando, você pode ter uma outra aplicação diferente da minha. As aplicações são diversas quando você lê um texto, embora a interpretação seja a mesma, mas a aplicação elas variam para valer, são muitas aplicações. Mas a primeira que me salta em mente é a seguinte: sirva a Jesus em primeiro lugar, como o empregado serve primeiro o seu patrão. Sirva a Jesus em primeiro lugar, como o empregado serve primeiro o seu patrão. É a primeira aplicação que eu trago dessa parábola. Para a gente servir a Jesus por obediência, nós precisamos considerar que ele é tão importante que precisa de fato ser servido por nós. Nós somos os seus servos e, portanto, nós precisamos servi-lo com amor e por obediência. Digo a vocês que esse ato de servir a Jesus não é simplesmente fazer alguma coisa na igreja, não é simplesmente fazer um trabalho relacionado ao reino de Deus fora da igreja. Esse ato de servir a Jesus simplesmente é adoração profunda a Ele. Tenhamos isso em mente em primeiro lugar. Depois, qualquer outro trabalho que você fizer relacionado ou dentro do reino de Deus, levando em consideração a Jesus, também é serviço ao nosso Jesus. Mas em primeiro lugar, servir a Deus simplesmente é adorá-lo, é reverenciá-lo, é respeitá-lo. Isso é servir a Jesus. Quem serve qualquer outra entidade também adora tal entidade. Nós adoramos somente a Deus, somente a Jesus. Louvado seja Deus. Portanto, a adoração primária, ela de fato, ou a única adoração na realidade, ela precisa ser a Jesus, a ninguém mais, somente a Jesus. Sirva a Jesus em primeiro lugar. Os trabalhos fazem parte também. Lá na minha congregação, digo assim, a congregação é de Jesus, mas lá na congregação onde eu sirvo, tem umas 2 irmãs fiéis de oração, que acordam cedo e vão orar 7 horas, porque a nossa oração é 7 horas da manhã, lá na congregação, até 8 horas. Como eu tenho que entrar 8 horas no meu serviço, eu fico somente meia hora, de 7 a 7h30. Lá tem 2 irmãs. E teve um dia que a irmã falou assim, certo dia, meu marido não queria que eu viesse para a oração, mas eu disse, em primeiro lugar é o Senhor, e então eu vou para a oração. Aconteça o que acontecer, quando eu chegar de lá, a gente resolve qualquer problema. Eu achei interessante, né? Servir a Jesus em primeiro lugar. Louvado seja o Senhor pela vida da irmã. Louvado seja o Senhor pela sua vida, que entrega ela totalmente ao Senhor e dá também o devido lugar ao Senhor, o primeiro lugar ao Senhor. Segunda aplicação que salta do texto
que vem em minha mente e que eu escrevi: faça o serviço no reino de Jesus, não esperando ser elogiado ou agradecido, assim como o patrão que nem serve, assim como o patrão que nem sempre vive agradecendo ao seu funcionário. Quem é empregador aqui na igreja? Quem que é o empregador? Tem a irmã ali, né? Louvado seja o Senhor. Precisamos orar por mais empregadores na cidade de Paraupebas, para empregar mais gente, né? Vou fazer a pergunta, possa ser que a irmã: será que todo dia, verbalmente, o patrão agradece cada funcionário? Possa ser que ela agradeça, mas nem sempre, irmãos. Sabe por que ela não faz isso? Sabe por que os empregadores não fazem isso? Porque eles sabem que é a obrigação do funcionário chegar no horário certo, cumprir a carga horária certa, né? Ser fiel às exigências do patrão e pronto, é a obrigação dele, né? E nem sempre aquele patrão vai estar chamando a atenção ou simplesmente elogiando: meu funcionário, muito obrigado, porque você está fazendo as coisas certinho. Nem sempre o patrão vai fazer isso. Por isso, irmãos, nós que somos, vou colocar aqui entre aspas, nós que somos funcionários de Cristo, não sei nem se eu posso falar isso, nós que somos servos de Jesus, não podemos fazer a obra de Deus querendo ser elogiado o tempo todo. Nós não podemos fazer a obra de Deus querendo ser honrado o tempo todo, querendo ser visto o tempo todo. Não podemos fazer a obra de Deus dessa maneira. Nós precisamos ter em mente que nós precisamos servir a Deus por obediência e não pelas coisas que nós ouvimos, não pelas coisas que nós ganhamos. É por obediência e por amor. Embora que ninguém esteja te elogiando, mas você precisa servir ao Senhor. Eu lembro do Ilquias Paim, ex-presidente da Convenção Batista Brasileira, que veio aqui na PIB um tempo desse. E ele falou: irmãos queridos, com aquela voz dele mansa, já teve igreja que eu fui, que me colocaram, me deram as maiores honras, mas já teve igreja que eu entrei, que não me chamaram nem para fazer uma oração para finalizar o culto. Ele estava falando isso para líderes, e ele estava falando exatamente isso, para a gente avaliar muito bem como nós estamos servindo a Deus, se não é para ser visto, se não é para ser elogiado, se não é para receber coisas. Avaliemos como nós servimos a Deus, se é por obediência ou é por coisas. A terceira aplicação, então, na parábola que nós conseguimos observar: sirva a Jesus por obediência, ainda que isto possa ser pesado para você. Sirva a Jesus por obediência, ainda que isto seja pesado para você. Ainda que você ache difícil, porque os discípulos falaram assim: aumenta-nos a fé, porque senão nós não vamos conseguir perdoar 7 vezes o camarada que pecar contra nós e vier pedir perdão para nós. Já pensou o camarada fazer no dia, ou então em algumas horas, 7 raivas para você, e ele chega assim para você: me perdoa, Marinalva. Aí ele vem a segunda vez: me perdoa, Marinalva. Aí ele vem até 7 vezes. Ela pode ficar zangada com isso, e depois dizer: não quero mais te perdoar também não. Chega. Os discípulos acharam isso pesado. Nos aumenta a fé então, mas é necessário perdoar, e nós vamos falar isso já já. Sirva a Jesus por obediência, ainda que isto lhe seja pesado. O camarada se converte a Jesus Cristo, e aí ele vem ainda com muitas ideias lá do mundo, e então ele acha que ser cristão é levar a vida ainda com algumas formas dele agir quando ele vivia lá no mundo. E então, quando ele é confrontado com o ensino de Jesus, ele diz assim: não, acho que isso aí é pesado demais, eu acho que isso aí não é assim não.
Eu acho que isso aí a gente tem que fazer desse jeito aqui. Acho que Jesus foi muito pesado. O Evangelho de Jesus, já falaram, o Evangelho de Jesus ele é inclusivo sim, mas ele também é exclusivo. A mensagem de Jesus é exclusiva. Se você quer ser um cristão verdadeiro, autêntico, você tem que respeitar os ensinos de Jesus. Você tem que obedecer aos ensinos de Jesus. Ele falou que deve fazer daquela maneira, nós temos que fazer. Embora a gente saiba que nós somos humanos, falhos, pecadores, miseráveis. E que falhamos e falhamos. Mas nós temos que pedir a graça de Jesus para obedecer ao ensino dele. Amém? Que não seja nós que vamos dizer como nós devemos nos comportar dentro da igreja. Que seja a palavra de Deus que diga para nós como devemos nos comportar dentro do reino de Jesus. Amém? Dentre os tantos ensinos de Jesus, e nós estamos falando sobre servir a Jesus por obediência, eu quero trazer apenas 3 questões, 3 áreas sobre onde a nossa obediência ela deve pesar, onde a nossa obediência deve centrar. Porque, irmãos, eu quero considerar com vocês, a partir do versículo 1 agora, do capítulo 17 de Lucas. Primeira questão, irmãos, ou primeira área, aonde nós devemos obediência a Jesus. No cuidado com os tropeços. Eu quero ler com vocês, versículo 3, apenas a primeira parte, onde na minha Bíblia está escrito assim: tenham cuidado. E na sua Bíblia vai estar aquela palavra difícil de falar, né? Acautelai-vos, né? E aí, irmãos, esse versículo está totalmente ligado com os 2 primeiros versículos. Vamos ler então eles. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. E então ele completa dizendo: tenham cuidado, acautelai-vos quanto a esta questão do tropeço. Queridos irmãos, o tropeço que Jesus está falando, se você olha na outra tradução, você não consegue observar a pedra de tropeço, né? Mas aqui está falando sobre pedra de tropeço, de uma armadilha que faz as pessoas caírem, que faz as pessoas se prostrarem diante de uma armadilha. Talvez na sua Bíblia também vai estar outra palavra: escândalo. Pedra de tropeço, armadilha, escândalo, tudo isso é para exatamente ilustrar sobre os tropeços. Agora tem 2 áreas sobre o tropeço que nós precisamos avaliar. Nós temos que ter cuidado, conforme Jesus Cristo falou: tenham cuidado com os tropeços. E Jesus Cristo estava falando assim, ó: tenham cuidado para não cair nos tropeços. O tropeço, ele diz, é inevitável, eles vão acontecer, mas é necessário não cair. Tenham cuidado, não caiam no tropeço, não caiam na armadilha. Tenham cuidado, porque alguém pode fazer uma armadilha para tal fulano cair, para tal fulano tropeçar. Alguém que arma ciladas. E isso, eu estou falando de pessoas, mas nós sabemos que quem faz toda essa tramitação é o diabo, é Satanás. Embora muita gente não goste que se fale dessa maneira, mas é Satanás que articula todas as coisas. E então o ser humano vai maquinando o mal até se concretizar. E a queda vem, e o tropeço vem. Por isso, meus irmãos, é necessário que a gente tenha cuidado para que não caiamos nos tropeços. Jesus está falando: tenham cuidado, não deixe que ninguém derrube vocês.
Mas Jesus também, penso eu, aqui tomem cuidado, nos leva a crer que os discípulos de Jesus também deveriam ter o cuidado para não serem responsáveis pelo tropeço. Tenham cuidado, para que vocês não caiam no tropeço, mas tenham cuidado também para que vocês não armem os tropeços, para que vocês não sejam as pedras de tropeço. A orientação para nós é, então, temos que vigiar, para que não tropeçamos, para que não caiamos. É necessário que a gente não faça ninguém tropeçar, para que ninguém caia no erro também. É necessário a gente ter esse cuidado. O segredo, irmãos, está em Mateus capítulo 7, versículo 12. Jesus Cristo falou: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Se você não quer cair, você jamais vai fazer alguém tropeçar. Que jamais nós armemos ciladas para alguém cair no erro. Não façamos. Atentemos para que ninguém possa nos derrubar. Atentemos para as ciladas do diabo. Atentemos para as tentações que nos sobrevêm, que nos rodeiam, que nos cercam, como o pecado que tenazmente nos arrodeia, como o leão que está bramando, como que querendo tragar a sua presa. Prestemos atenção, vigiemos, para que Satanás não venha se alegrar com nossa queda, para que as pessoas mundanas não venham se alegrar com a nossa queda. Ainda, Mateus 26, versículo 41, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A mente está dizendo: eu estou pronto, eu vou com Jesus até o fim. Com Jesus eu não abro mão. Mas quando chega na hora da tentação, cede, cai. Porque a carne é fraca e o espírito está forte, mas a carne é fraca. É necessário, queridos irmãos, atentarmos para a questão dos escândalos. É necessário a gente atentar para o ensino de Jesus sobre os tropeços. É necessário a gente se atentar bastante. Sigamos a Jesus por obediência. Atentemos então o que ele fala a respeito dos escândalos. Que nós não sejamos um escândalo para a sociedade nem para a nossa igreja. Amém? Queridos irmãos, segunda área que nós temos que atentar e servir a Jesus por obediência, levando em consideração Lucas capítulo 17, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Segunda questão, no perdão ao seu irmão. Vamos ler a partir do versículo 3 até o 4. Está escrito assim: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes vier lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os discípulos falaram, aumenta-nos a fé. A área do perdão, queridos irmãos, talvez seja a área mais difícil para o ser humano, simplesmente porque mexe por questões sobre vergonha, sobre humilhação, sobre exposição, sobre ego, sobre superioridade, sobre inferioridade. Tudo isso, quando se fala a respeito de perdão, quando se fala a respeito de perdoar, todas essas questões estão em jogo. E talvez seja a área mais difícil para nós, cristão, é perdoar o nosso semelhante, é perdoar aquele que nos ofendeu ferrenhamente, é perdoar aquele que nos apontou o dedo na cara, é perdoar aquele que espalhou notícias falsas a nosso respeito. Mas é necessário perdoar, porque Jesus Cristo falou, é o seu ensino perdoar. E logicamente nós, que somos seus discípulos, somos seus servos, precisamos perdoar. Para que nós levemos então a vida cristã de bem, com Deus, com as pessoas, é necessário a gente perdoar. O perdão, queridos irmãos, é remédio contra toda amargura, é remédio contra toda ira, contra toda exaltação. Jamais ignore um pedido de perdão sincero. E mesmo que não seja sincero, perdoe. Perdoe o seu semelhante. Perdoe
o seu irmão, porque desta maneira você será curado, a pessoa será curada, você ajuda na cura de alguém, você ajuda na restauração. É necessário perdoar. Em Mateus capítulo 5, 23 e 24, está escrito: se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. O nosso coração não é lugar de amargura. O nosso coração não é lugar de exaltação. O nosso coração não é palco, jamais, querido irmão, de ira, de rancor, de cólera. O nosso coração é para ser um ambiente, um recipiente de paz, de alegria, de amor, de harmonia. Tudo isso pelo Espírito Santo, que é o árbitro do nosso coração. Queridos irmãos, digo a você, perdoe seu pai. O que seu pai fez contra você? Você acha que ele vem pedir perdão para você? E se ele não vier? É você que tem que ir lá. Ei, irmão, perdoe a sua irmã. Ia falar mãe, mas também pode perdoar a sua irmã. Perdoe a sua mãe. Né? Que você diz, eita, minha irmã, a mãe é muito chata, né? Mas só vai dizendo isso, só vai acumulando, né? E nunca pede perdão para a mãe. Viu que a mãe falhou. Talvez ela nem sabe. O que você tem que fazer? Vai lá, ô mãe, eu quero te perdoar, porque a senhora falou um negócio que eu não gostei. Ô pai, eu quero te perdoar, pai, porque em tal tempo o senhor fez isso comigo, mas eu te perdoo. Você vai ver como Deus vai tratar o seu pai e estará tratando a sua vida também. Ô pastor, eu te libero perdão, pastor, porque você falou uma palavra pesada. Porque no dia que eu fui me aconselhar com o Senhor falou uma coisa que eu não gostei, eu guardei no meu coração. Mas eu te libero perdão, pastor. E assim você vai fazendo com qualquer pessoa. Porque se a gente for esperar que as pessoas venham nos pedir perdão, nem sempre acontece. Porque nós somos orgulhosos quanto aos nossos erros, quanto aos nossos pecados. Nós não gostamos de confessar pecados. Nós não gostamos de nos expor diante das pessoas. Nós não gostamos. Por isso é necessário, se você está magoado com alguém, se alguém fez algum mal para você, é você que tem que dar as caras e dizer, eu te perdoo. Que Deus faça essa obra em nossos corações. Que o nosso coração seja palco de alegria, de harmonia, de paz. Amém? Que isso seja para dentro da nossa casa, seja para dentro das nossas igrejas, que isso seja no nosso local de trabalho. Gostaria de ler ainda outro texto com vocês ainda sobre essa questão do perdão. Mateus capítulo 6, versículo 14, versículo 15. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Já pensaram? Deus não ter nos perdoado simplesmente porque nós não perdoamos o nosso irmão, porque o nosso coração ainda está cheio de amargura, porque o nosso coração ainda está ressentido com algo, e Cristo não tem nos perdoado também. Que Deus tenha misericórdia de nós, se vamos a Jesus por obediência, e não procurando honras, e não procurando privilégios, obedeçamos a Jesus na questão do perdão também. E eu sei que eu falo isso, sabendo, explicando mais uma vez, ou então reafirmando mais uma vez, não é fácil. Mas se nós queremos estar livre em nosso coração, e Deus ter nos perdoado também, precisamos perdoar. Amém? Terceira questão, terceira área, aonde nós precisamos, queridos irmãos, obedecer a Jesus, é na área da fé, na fé que transforma.
Leia comigo versículo 5 e versículo 6. Jesus Cristo falou, os discípulos falaram na realidade. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta moreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Nós precisamos obedecer a Jesus em questão de fé, na área de fé. Nós precisamos ativar o nosso coração quanto à questão da fé, de uma fé que gera resultado, uma fé eficaz, uma fé que de fato faz acontecer, uma fé operosa. Queridos irmãos, aumenta-nos a fé, os discípulos disseram. Disseram os discípulos de Jesus porque é como se eles estivessem falando para Jesus: nos ajuda a ser mais crente, para perdoar esse tanto de vezes. Você talvez já tenha falado: meu Deus, tem dia que eu não estou muito crente não, né? Tem dia que parece que eu não sou crente, né? Porque a gente parece que sai de si, mas vigiemos, né? Precisamos exercer a nossa fé, precisamos exercer obediência ao nosso Senhor. Queridos irmãos, a fé, como um grão de mostarda, tem potencial para crescimento. A fé genuína pode afetar a ordem natural das coisas. O segredo da fé, que tem uma eficácia, está não na relação de uma fé grande, está na relação de uma fé totalmente autêntica e na sua relação com Jesus Cristo. Você pode não se considerar uma pessoa de fé, sabia? Mas o dia que você exercer uma fé sincera com Jesus, as coisas vão acontecer. Você sabia disso? Você pode temer o demônio. Nunca acontecido uma expulsão, você expulsar um demônio. Mas no dia que acontecer, se você exercer fé inteiramente em Cristo Jesus, você vai dar a ordem e ele vai sair. As coisas podem estar piorando o que for dentro de casa, né? Mas o dia que você é homem, que é chefe da sua casa, que é o sacerdote da sua casa, mas o dia que você bradar como leão dentro da sua casa e agir com fé, você vai ver como as coisas não melhoram dentro da sua casa. O dia que você exercer a sua autoridade como homem, como marido, como pai, como sacerdote, você vai ver se o diabo não corre da sua casa. E você vai ver como as coisas começam a melhorar dentro da sua casa. O segredo não é questão de, nos aumenta a fé, eu quero ter uma fé grande. Não é isso, queridos irmãos. É uma fé como um grão de mostarda, que tem um potencial para mover, que tem um potencial de crescimento, que faz mudar a ordem natural das coisas. Queridos irmãos, a fé dos discípulos de Jesus diante de um vendaval. Essa história está escrita em Marcos, na realidade, capítulo 4, versículo 40. Vocês sabem que eles estavam atravessando o mar da Galileia. Eles iam para o outro lado, o lado do Gadareno. Olha só, eles estavam para descansar. A multidão apertou eles entraram num barco e eles vão atravessar para um outro lado. E aí, queridos irmãos, vem o vendaval. E aí Jesus Cristo está dormindo no barco. Eles acordam Jesus. Jesus Cristo estende a mão sobre o mar, sobre o vendaval, e tudo se aquieta. Ele dá uma ordem com fé. E Jesus Cristo fala para os seus discípulos. Então Jesus disse para ele: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? É preciso a gente agir com fé. É preciso a gente agir com coragem diante das questões da vida. Porque senão os vendavais da vida nos engolem. Senão as águas turbulentas entram para dentro do nosso barco, da nossa vida, da nossa casa, dos nossos projetos, do nosso trabalho. É necessário a gente agir com fé.
Porque Jesus falou, por que vocês são tímidos, medrosos? Vocês precisam exercer a fé. Uma fé que pode mudar a ordem natural das coisas. Ele fez então para dar exemplo ali para os seus discípulos. Isso significa que eles poderiam ter feito aquilo ali. Mas eles olharam mais as circunstâncias adversas do que o poder, a fé em Deus que poderia resolver as suas situações. Tem muitas coisas na nossa vida, gente, que a gente está postergando, a gente não está vendo milagre acontecendo na nossa vida ou na nossa casa, porque nós às vezes estamos procurando ajuda nas pessoas, em coisas, e nós não exercemos a nossa autoridade com fé em Jesus. Queridos irmãos, tem outro caso a respeito da fé, que está em Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24. Jesus, certa vez, ele está passando praticamente a sua última viagem para Jerusalém. E então ele passa ao lado de uma figueira. E ele vai olhar aquela figueira, pensando que tinha fruto naquela figueira. Mas não tinha. E ele simplesmente deu uma ordem que ela ficasse seca. E ela murchou. No outro dia eles foram lá, a figueira estava murcha. E aí Jesus Cristo falou para os seus discípulos, Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Versículo 24. Versículo 24 nos diz assim, irmão botou, né? Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Amém? É necessário a gente exercer a nossa fé, que o impossível pode acontecer. O monte pode ser transportado para um lugar. A moreira pode ser transportada para um lugar. Jesus Cristo está falando de coisas impossíveis aos olhos humanos. Mas pela fé dos seus discípulos, nós podemos ver as coisas mudando de lugar. Nós podemos ver a ordem natural das coisas se movimentando, simplesmente porque exercemos fé. Precisamos obedecer a Jesus sobre questão de fé. Talvez nós somos ainda muito tímidos. Precisamos exercer mais fé. Sirva Jesus por obediência, não por procurando honra. Para concluir, queridos irmãos, sirva Jesus demonstrando submissão total a Ele. Sirva Jesus por obediência e por amor. Sirva a Jesus Cristo para prosseguir para o aperfeiçoamento do seu caráter em Cristo Jesus. Peça que Jesus te ajude a melhorar. Jesus Cristo, Ele pode te ajudar a melhorar. Eu sei que talvez você ouviu toda essa mensagem e você deve ter pensado, do tanto de ensino que o irmão falou aí que tem de Jesus, é impossível obedecer a todos. Queridos irmãos, a lei no Antigo Testamento, está lá, 10 mandamentos. Foi impossível para as pessoas do Antigo Testamento obedecerem à lei e serem salvas por ela. Mas pela graça de Jesus Cristo viu que o homem jamais seria justificado pela lei. Ele veio e simplesmente se tornou justiça na vida de todo aquele que crê nele. E todos nós agora temos total capacidade, não em nós para obedecer a Jesus, mas nele mesmo. É pela graça dele que nós vamos vencer os nossos pecados. É pela graça dele que nós vamos sobrepujar na nossa casa contra todo tipo de ataque contra o nosso casamento, contra os nossos filhos. É na graça de Jesus que nós vamos nos apoiar quando o vendaval vier, seja na nossa área financeira, seja na enfermidade. Ancorado em Jesus Cristo, na graça dele que nós vamos conseguir. Pela nossa força nós não vamos conseguir. É pela graça dele. Então clame a Jesus, peça a Jesus que te ajude a melhorar. Porque se for só pela tua própria força, pelo teu braço, pela tua própria palavra, você não vai conseguir. Mas se for pela graça de Jesus, que te aplica a justiça na tua vida, você consegue se tornar um crente melhor.
Amém?